O governo congolês e o grupo M23 acusam-se mutuamente de estarem a realizar violações constantes do acordo de paz de Doha e de Washington, mediados pelo Qatar e também mediados pelos americanos, ok? E a ONU diz que os rebeldes M23, apoiados por Ruanda, realizaram mais de 300 mortes no Congo. Esta matéria foi publicada pela página do governo congolês, a dizer que os rebeldes de 2023 realizaram mais de 300 mortes no norte Kivu, no Congo, desde junho a agosto, mortes de civis e também umas constantes violações do acordo de paz de Doha e de Washington. E também o M23 diz que o governo congolês está em constantes violações do acordo de paz. Os dois grupos armados, o governo e os rebeldes, portanto, acusam-se mutuamente de estarem a violar os acordos de paz. Quem é que está a violar? E, claramente, quais são as consequências desta matéria aqui? Também falaremos aqui sobre o número de desemprego à população negra na América, que está cada vez mais a aumentar desde a pandemia e, claramente, há informações de que, com o governo Trump, o desemprego, a população negra na América está cada vez mais a explodir, a aumentar. Portanto, fica aqui, meu irmão, para que analisarmos a matéria da RDC e também o desemprego da população negra na América. São temas que nos interessam porque, como eu tenho dito sempre, a instabilidade na RDC, a instabilidade no Ruanda, a instabilidade no centro e sul da África, claramente, a instabilidade na África Austral, claramente é um problema para os moçambicanos, um problema para os angolanos. Portanto, fica aqui, aperta o cinto e, claro, faça o like, porque o teu like é um pagamento e motivação. Não aceites consumir alguma coisa que você pode pagar. Este vídeo você pode pagar com por apenas um like. Faça like, meu chefe. Ajuda o canal a crescer. O canal está agora com 135 mil inscritos. Nós podemos, ainda este mês, atingirmos 140 mil inscritos. Tudo se você colocar like, se você partilhar, se você subscrever e, claramente, se você ativar o sininho das notificações. Obrigado pelo teu apoio, a você que colocou tudo isso, mesmo antes de eu pedir. Coloca aqui a sua empresa para ser vista por mais de 1000 pessoas todos os dias, por mais de 1 milhão de pessoas todos os meses. O seu negócio tem de ser visto. Os meus livros estão disponíveis na Amazon e também no meu WhatsApp e também estão disponíveis em formato e-book. Todos os meus livros em formato e-book. Se gostavas de ter um dos meus livros em formato e-book, clica no primeiro comentário, está ali o link que eu envio para você o livro no seu WhatsApp, ok? Os preços estão em volta dos 5.000 kwanzas, claramente 15 euros e 15.000 kwanzas o livro físico, ponto. Neste momento, lamento dizer que muitos dos meus livros estão esgotados em Angola em formato físico, mas em formato e-book podes tê-los todos. E se você está na Europa, na Ásia ou em um país, podes comprar os livros na Amazon, dá-te o luxo de ler os meus livros a partir da Amazon. O link aqui também está no primeiro comentário. Muito obrigado. Sem mais voltas, temos aqui um documento do governo congolês a dizer que o grupo M23 realizou massacre de mais de 300 civis no norte de Kivu e também constantes violações flagrantes dos acordos de cessar-fogo de Doha. E em Doha, vale aqui lembrar que em Doha estiveram presentes o M23, o governo congolês e o Ruanda. Já em Washington, estiveram presentes o governo congolês e o Ruanda. Tanto que o M23 diz que o acordo de paz assinado em Washington com o governo americano não os representa, porque eles não estavam ali presentes. Uma altura em que o Ruanda vai negando a acusação de que está a apoiar o M23, mas participa dos acordos de paz, e quando o acordo de paz falha, o M23 responde dizendo que eu não estive no acordo de paz, aquele acordo não me representa. Mas o acordo de Doha, no Catar, o M23 diz que nós não violamos o acordo de paz, quem violou é o governo congolês, porque não está a assumir o seu compromisso para o cessar-fogo. Ou seja, o que é que o M23 está a exigir, o que é que o governo congolês está a exigir? O governo congolês está a exigir que o M23 desarme-se, que entregue as cidades de Kivu Norte e Kivu Sul, que pare de realizar ataques, ok? E claramente esteja disponível a serem integrados no governo congolês, essas forças todas. E o M23 está a exigir que o governo congolês coloque um cronograma e cumpra esse cronograma para que, com o tempo, o governo congolês possa ocupar as suas funções enquanto governo nas províncias do Kivu Norte e Kivu Sul. E lá para frente, eles decidirão claramente se farão parte ou não do exército sendo incluídos.
E também exige, o M23, que o governo congolês, antes de tudo e sobretudo, libere, solte os presos, os soldados né, que estão presos pelo governo congolês e também pelos os civis que estão presos pelo governo congolês. O M23 exige a soltura dos presos civis e militares pertencentes ao M23 que estipule um cronograma e vai passo a passo cumprindo com os seus deveres, acima de tudo, deveres econômicos do governo lá no Kivu Norte e Sul. E também vale aqui dizer, já em termos de comentários, de que o M23 está forte. Está forte porque tem apoio financeiro do presidente Kabila, ex-presidente da RDC, que deve ter um certo l'argent. Tem duas províncias, se não mesmo as mais ricas da RDC, o Kivu Norte e o Kivu Sul. Tem duas províncias, ok? Tem apoio do ex-presidente congolês, tem apoio do Ruanda. O Ruanda é uma potência na África Austral, na África do Sul, sul da África. Okay? É uma potência a nível de defesa, tanto que o Ruanda está a defender os interesses moçambicanos no Cabo Delgado. Okay? O Ruanda é dos países africanos que mais se organizam do ponto de vista de defesa. É pequeno, tem poucos recursos naturais, mas ele precisou buscar forças ou buscar estratégias de desenvolvimento em aquelas áreas em que a África precisa. E o Ruanda está a ganhar dinheiro com defesa em Moçambique. Estamos aqui a olhar um cenário em África em que os acordos de paz estão a ser violados. Vale aqui lembrar que os países africanos, Angola em particular, por exemplo, só teve 26 anos de guerra civil por causa das violações constantes de direito dos acordos de paz. Portanto, no momento em que os dois lados acusam-se de você está a violar, significa dizer que a paz na RDC não está para chegar tão cedo. E quais são as consequências do não cumprimento desse acordo de paz? Por que razão esses dois países não reúnem consigo próprios para que não continuem a participar de acordos de paz que vão violando, depois claramente serem tidos como sendo alguns irresponsáveis? Porque quando os dois vão para Doha, na Ásia, claro, já estiveram em Luanda e violaram o acordo de Luanda, mediado por o governo angolano, por João Lourenço. E quando os dois países participam em vários acordos de paz e vão violando, chega uma altura em que ninguém mais vai querer mediar. E é difícil os dois países ou um país encontrar uma paz com um outro grupo chamado rebelde se ninguém mais quiser mediar. Porque quando eu medio um cessar-fogo e os dois violam um cessar-fogo, os irresponsáveis, os fracos, não são só os dois países que violaram. Eu também que mediei o acordo, também sou fracassado, porque eu não consegui manter, ou seja, concretizar aquele objetivo. Tanto que os países que mais conseguem realizar acordo de paz, como Roma em particular, são, ou o Vaticano queria dizer, são aqueles que são mais convidados para mediarem conflitos. Os americanos não têm reputação para isso. Angola também não tem. Angola conseguiu encontrar-se, mas para mediar conflitos dos outros, não. A Arábia Saudita está a tentar mediar conflitos na Ucrânia, em Gaza, na RDC, no Sudão do Sul e Norte, e teve conversações com todos esses players, mas até agora não conseguiu nenhum acordo de paz. Então, quando eu me predisponho em mediar um acordo de paz, o acordo de paz é violado, somos incompetentes, as duas partes ou as três partes, incluindo a mim. Doha fica com mais um currículo negativo no acordo de paz. A América foi muito mais estratégica. Assinou um acordo de paz com condições fortes. Eu vou explorar recursos naturais no teu país. Se você quer que eu medie o vosso acordo, e, acima de tudo, que eu defenda alguns dos teus interesses. Concluindo, a América, apesar de ter mediado e o acordo ter sido falhado, aliás, vai ser assinado agora em agosto, né? Houve um draft, um rascunho para o acordo, para se assinar agora em agosto, tanto que Trump disse que queria ver o presidente João Lourenço também lá no acordo de paz, vai acontecer agora, acho que é dia 18 de agosto, mas esse acordo pode ser assinado entre o Ruanda e o congolês. E o M23 continua a dizer que esse acordo não me representa. E mesmo assim, a América enviar defesa pública ou contratada, privada, força privada para defender interesses congoleses via da América, o Congo pagar por isso, a América explorar recursos naturais vários, eles continuarem a violar os acordos, mas a América não vai perder dinheiro. Perde reputação por não ter conseguido o acordo de paz entre dois países, mas ganha dinheiro.
Entanto, é uma matéria que não agrada os três países. E como deves imaginar, quem sofre com isso são as populações. Porque os acordos de paz são a esperança para a paz. Ou seja, o acordo de cessar-fogo são a esperança das populações para a paz. E quando são violados, demonstra claramente que os acordos não foram claros. Quando o M23 diz assim que faltou um cronograma da parte do governo e faltou que o governo comece a devolver os presos, o que significa dizer que esses termos que agora são aqui publicados não foram discutidos no acordo de paz, no acordo de cessar-fogo. Porque se fossem discutidos, estão a ser cumpridos. Entanto, ou não é vontade, e só vão para essas reuniões para fazer um branco rir, porque também pode não haver vontade, porque, como eu disse no princípio, né, o M23 está com duas províncias super, super ricas. E percebe muito bem que o governo congolês está com debilidades a nível de defesa, por isso é que precisa de apoio americano, precisa de grupos Wagner não só. O que o M23 bem disposto consegue chegar a Kinshasa. Se calhar está com calma porque percebe que se calhar com calma é melhor. Neste momento, o governo congolês está fragilizado. O M23 está no momento exato para não aceitar o acordo de paz porque está em vantagem. Então há muitos condicionantes. Às vezes só vai para o acordo de paz para não parecer que não quer a paz naquela região. Eu posso não querer a paz, porque eu acho que estou em um momento de vantagem, não quero o acordo de paz, porque me pode prejudicar, porque vou perder a minha última oportunidade de poder conquistar o país, mas eu vou fazendo parte dessas reuniões só de forma diplomática. Claro que eu perco reputação, vão me olhar como sendo um irresponsável, mas eu tenho um objetivo, que é chegar ao poder, que é chegar a Kinshasa. Penso que o M23 está a violar, se está a violar, também com essa intenção, e o governo congolês também está a violar, se está a violar, é porque se percebe que do outro lado não se está a cumprir aquilo que tem que se cumprir. Portanto, o acordo de cessar-fogo só funciona quando os pontos assinados vão sendo cumpridos paulatinamente. Essa questão do cronograma é muito importante para que se possa medir até que ponto se está a cumprir o acordo de paz. Já passaram-se 15 dias, nós falamos que em 15 dias temos que devolver os presos. Eu não devolvi, tu não devolveste. Passaram mais 15 dias, falamos que em 15 dias ninguém mais pode fazer disparos e tu continuas a fazer. Portanto, esse cronograma que a M23 diz estar a faltar, claramente é muito importante para que haja acordo de paz. Ponto. Em relação ao que está a acontecer na América, onde o desemprego entre a população negra aumentou em níveis consideráveis desde a pandemia, vale aqui lembrar que o governo americano, com a chegada do presidente Trump, e dizem que essa fase em que o desemprego subiu para mais de 7% a nível da população negra, é que com as tarifas no Trump, muitos negros que trabalhavam em contrato temporário são encostados. Quando uma empresa vive uma certa incerteza, o que ela faz? Ela primeiro dispensa os funcionários temporários. As empresas hoje em dia vão cada vez mais contratando empresas de recursos humanos para não terem compromissos diretos com as pessoas. Eu sou uma empresa, contrato outra empresa de recursos humanos para gerir as pessoas. Ou seja, os trabalhadores que trabalham na minha empresa não são meus trabalhadores, são trabalhadores da empresa de recursos humanos. E aquela empresa de recursos humanos, porque também não quero ter contato com nenhum colaborador, apenas realiza contratos a tempo certo, ou a tempo incerto. A tempo incerto quer dizer, onde podem dispensar quando e como quiserem. Okay? Até às vezes é a tempo certo, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, não mais do que 3 meses, ou não mais do que 6 meses. Okay? Vão adiando os contratos de efetividade. E quando o país vive uma certa incerteza, como é o caso agora das tarifas, onde muitos grandes players que produzem carro, que produzem manufatura, que produzem bens de consumo direto ao governo americano, que estão a receber taxas muito altas, como a China, a Índia, a Europa, alguns países africanos, como Lesoto, a África do Sul, essas empresas percebem que a exportação para a América é duvidosa. A empresa que está na América percebe que parece que não receberemos nos próximos tempos mais importações. E se recebermos, será tão caro para vendermos que teremos poucas vendas. E porque teremos poucas vendas, quer dizer que também teremos poucos lucros. Parece que é melhor reduzir os custos da empresa. E infelizmente, quando se pensa em reduzir os custos da empresa, começa-se por reduzir as pessoas que estão em contrato temporário. Não é? E os negros são a população em contrato temporário. Por quê? Porque os negros na América são ainda aqueles que
maioritariamente, pertencem aos empregos não qualificados. Os deliveries, os motoristas, a limpeza, agricultura, nas indústrias, né, trabalho muito mecânico, ainda são os negros que fazem parte da população operária americana. Grande parte desses negros têm contratos temporários, ok? E faz com que, claramente, quando há pequena fricção no mercado de emprego americano, os negros são os primeiros a serem dispensados. E as mulheres em primeira instância, porque são as mulheres que ocupam os empregos de doméstica, nas casas várias, nas fábricas várias, ok? Portanto, a população negra ainda americana é mais favorecida, apesar de que o número de negros na América é considerável. A solução claramente passa pelo empreendedorismo negro. A América já teve cidades completamente negras e ricas, e, claro, com várias políticas de não inclusão, fazendo com que os negros pudessem escolher desde muito cedo entre trabalhar e estudar. Aqueles que puderam escolher entre trabalhar e estudar, claramente decidiram trabalhar e emprego não qualificado e nunca mais conseguiram voltar para a formação técnica ou profissional ou universitária, porque vai trabalhando hoje, trabalha amanhã, depois engravida, depois, claramente, uma mulher com um bebê, voltar a estudar é difícil, e então acaba por escolhendo, tendo trabalhos não qualificados, e hoje estamos assim. O empreendedorismo na América vai cada vez mais surgindo hoje, com acesso à informação, com acesso às vários trabalhos e empresas online. Agora também blogueiros e blogueiras também é uma febre na América, ok? Alguns saíram da pobreza para a riqueza por via da internet, pelo TikTok, pelo Facebook, pelo YouTube e não só. Portanto, a população negra ainda é, infelizmente, aquela que mais faz parte da classe pobre e operária. E as políticas públicas norte-americanas que visam reduzir, ou seja, aumentar os custos das empresas internas, fazem com que cada vez mais se dispensem funcionários e os negros, claro, vão por ser aqueles que são dispensados, porque a maioria, como disse no princípio, tinham contratos temporários, muitos até inclusive não têm contratos, o contrato verbal. Ponto. Faz o like, subscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo, grande beijo, como sempre. Amém.